Olá, meus amados, como estão vocês? Todos em paz? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de história? Essa aula começa na página 250, o trabalho nas minas. Na verdade, é a continuação. Nós estamos estudando sobre o período de colonização no Brasil, certo? Vamos lá? 250. A extração do ouro nas minas era feita por vários trabalhadores. A maioria deles eram pessoas escravizadas, que trabalhavam por muitas horas em condições precárias, o que colocava em risco permanente sua saúde e sua vida. Sabemos que os portugueses trouxeram os negros africanos para cá, para o Brasil, e os escravizaram, já que os indígenas não queriam trabalhar para os portugueses, de graça. Então, eles trabalharam até um determinado momento e começaram a se rebelar contra os portugueses. Eles foram obrigados, dentro da realidade deles, né, que eles poderiam fazer isso de outra maneira, mas acharam que o melhor era ir lá capturar covardemente os negros africanos, trazer para o Brasil e obrigá-los a trabalhar de graça, ainda assim punindo quando eles não faziam como eles queriam. Qualquer coisa que eles achassem que estava errada, esses negros escravizados eram maltratados, apanhavam, muitos até morriam. Continuando aqui. Os mineradores escravizados passavam horas com as pernas dentro da água, em longas jornadas de trabalho. As condições adversas em que trabalhavam debilitavam rapidamente sua saúde, porque as minas, pessoal, geralmente eram nos rios. Eles procuravam ouro dentro dos rios, pedras de ouro, né, jazidas. E aí eles ficavam sempre dentro dos rios, os negros escravizados, buscando o ouro. E acabavam ficando adoentados, além de que não se alimentavam direito, porque vocês sabem que eles eram muito maltratados, já tinham a saúde debilitada, eram fracos, porque passaram por muito sofrimento até a vinda até o Brasil, né? Vieram em navios onde eles sofreram muito, passaram muita fome, muitas dificuldades, então eles não tinham a saúde muito boa. E ficar o tempo todo dentro d'água não era brincadeira, não é isso? Alguns escravos trabalhavam em túneis abertos somente quando o ouro dos leitos dos rios se esgotava, pois o risco de desabamento era grande. As crianças não faziam esse tipo de trabalho, só os homens, né, que eles colocavam. Mesmo assim, eram maus tratos. Os feitores eram homens encarregados de fiscalizar o trabalho dos escravos, eram cruéis. Batiam muito, maltratavam muito os escravos, quando eles faziam algo que eles consideravam errado. Mineração de ouro por lavagem perto do Morro Itacolomi. O estado de Minas Gerais, atual Minas Gerais, ele tem esse nome justamente por isso, porque ele tinha muitas minas. Esse Morro Itacolomi, ele fica na cidade de Mariana, lá em Minas Gerais. Lá era um grande centro de mineração, que eles buscavam sempre ouro lá. A baté era utilizada para separar o ouro da areia e do cascalho. Esse instrumento foi introduzido no Brasil pelos africanos escravizados. Está vendo aí? Parece uma peneira, não é isso? Que eles pegavam e aí peneiravam a água e depois iam observar se tinha alguma pedra de ouro no meio do cascalho. Separava, né? O que era ouro e o que era cascalho. Não pense que era fácil achar ouro, não, viu? Muito difícil. O século do ouro. Séculos nós sabemos que são 100 anos. No século XVIII, a exploração do ouro tornou-se a principal atividade econômica do Brasil. A atividade. Perdão, que eu me atrapalho às vezes com isso aqui, gente. Peraí, só um momentinho, deixa eu puxar aqui. Cheguei. A atividade mineradora entrou em declínio, ou seja, começou a não fazer mais tanto sucesso já no final deste século, por causa do esgotamento das jazidas. Se só tirava, que as jazidas, na verdade, são grandes pedras. Elas não se renovam de uma hora para outra, são milhões de anos até para poder formar uma jazida de ouro. Se eles iam tirando, chegava um momento que não tinha mais. E aí eles buscavam outras áreas para poder buscar ouro em outros locais.
Em razão da importância dessa atividade econômica, alguns historiadores chamam esse período de século do ouro, que ele viveu, esse período foi muito voltado para a extração do ouro nas minas. O controle das minas. Nós sabemos que Portugal usava o Brasil como mera moeda de troca. O que é isso? Ganhar dinheiro às custas do Brasil. Eles não tinham outro pensamento quando o assunto era nossas terras, não era buscar meios de ganhar dinheiro. A exploração das minas era controlada por Portugal, que tinha como objetivo arrecadar o máximo de riqueza possível por meio da cobrança de impostos. Para pagar menos impostos, muitas pessoas passaram a contrabandear o ouro, escondendo parte do metal encontrado. Essas pessoas que tiravam ouro, os escravos, eles sempre escondiam uma parte para vender por fora, para ter um dinheirinho por fora, né? Eles faziam isso. É uma coisa errada, né? Porque é o contrabando, é algo ilegal. Com o objetivo de evitar o contrabando, a coroa adotou medidas mais duras, exigindo, por exemplo, que todo o ouro extraído fosse registrado. Como assim? Barras de ouro registradas com as marcações da coroa portuguesa. Ao se fazer o registro, parte do ouro era recolhido como forma de imposto. Então, todo ouro ele recebia uma espécie de um carimbo com o símbolo da coroa portuguesa, ou seja, de Portugal, para saber que aquele ouro, sim, ele era legalizado. E eram cobrados alguns impostos sobre a venda desses ouro. Vamos ver aqui. O quinto, valor que representava um quinto, 20%, de todo o ouro extraído nas minas, que deveria ser pago para a coroa portuguesa. Por exemplo, se o ouro que eles tiraram lá custasse R$ 100, a pessoa que extraiu o ouro teria que pagar 20% desse ouro para a coroa portuguesa, ou seja, para o governo, que é um quinto, né? Pegar esse 100 e dividir por 5. Então, seria 20%, se fosse R$ 100, seria R$ 20, certo? Entradas. Lembram que nós falamos isso na última aula, que no local das minas, lá não tinham lugares que vendiam roupas, comidas. Os tropeiros é que iam para lá vender. E aí era justamente esse imposto aqui, as entradas. Os tropeiros que iam para lá, eles tinham que pagar ao governo para ter direito a ir vender algo lá nas minas. Então era mais o imposto que eles ganhavam. Captação, valor que deveria ser pago pelos senhores por escravo que era enviado para trabalhar nas minas. O que ia trabalhar lá tinha um preço para o governo. Então, o dono desses escravos pagavam um determinado valor ao governo. Se ele tinha 100 escravos lá trabalhando, ele pagava por cada um desses escravos, certo? A derrama era o imposto mais polêmico, confisco de bens pessoais dos devedores para garantir que todos os impostos fossem pagos. Digamos que a pessoa que estava que tinha a mina, ele não pagava os seus impostos corretamente. Aí ele ia pagar a derrama, que confiscava. O que é confiscar? Pegar todos os bens que aquela pessoa tinha, uma casa, o ouro que ele tivesse guardado, que ele tivesse que valesse alguma coisa, o governo tomava até ele pagar os impostos que ele devia. Isso gerou muita confusão. E foi aí que começou a possibilidade da libertação do Brasil dos portugueses. Houve a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, e a Conjuração Baiana, aqui na Bahia. Vamos conhecer cada uma delas. A grande quantidade de impostos, a ameaça da derrama e as medidas autoritárias adotadas por Portugal geraram insatisfação entre a população mineira. Em 1789, uma parte da população livre de Minas Gerais se revoltou contra a coroa, ou seja, contra Portugal, e lutou pela independência e para que fosse estabelecida uma república na região. Essa revolta ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Acho que vocês já ouviram falar nela. Entre as pessoas que participaram da organização do movimento estavam comerciantes, fazendeiros, militares e padres, ou seja, as pessoas mais importantes da região. Um dos participantes delatou, o que é delatar é contar, delatou os planos para as autoridades e a revolta não chegou a acontecer. Muitos rebeldes foram presos e exilados. Eles tinham um líder, que era
Joaquim José da Silva Xavier, que conhecemos como Tiradentes. Por isso que no dia 21 de abril comemoramos, é um feriado. É feriado Tiradentes. Quem foi esse Tiradentes? Foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, que tentou libertar o Brasil de Portugal. E descobriram que aquele grupo de pessoas estavam tentando fazer isso. Ele foi assassinado, ele foi enforcado e seu corpo foi esquartejado, foi cortado em pedaços, espalhado por toda a cidade. Isso foi uma forma de dar um exemplo para que outros não tivessem mais coragem de tentar algo contra a coroa portuguesa. Aqui temos uma estátua de Tiradentes lá em Ouro Preto, Minas Gerais. Conjuração Baiana. Conjuração quer dizer aliança, união. Eles se uniram para tentar, mais uma vez, libertar o Brasil de Portugal. Já foi aqui na Bahia. A insatisfação contra o domínio português não acontecia somente na região mineira. Em Salvador também teve início um movimento de revolta, a chamada Conjuração Baiana, em 1798. Reuniu grupos populares além da elite, pessoas comuns e pessoas também os importantes da cidade, né, os ricos. Seu principal líder foi o médico e político Cipriano Barata. As reivindicações dos rebeldes incluíam o direito a salários mais justos, a libertação dos escravizados e a proclamação da República, ou seja, o Brasil deixar de ser colônia para passar a ser república. Hoje o Brasil é uma república. Ele sair do domínio de Portugal e passar a ter um presidente, que é o que acontece hoje. Antes que a revolta ocorresse, os conjurados foram descobertos, aqui está descoberto, viu gente, mas é descobertos e punidos, certo? Esse é o nosso assunto de história de hoje. Essa explicação está das páginas 250 a 254. A tarefa é 255 e 256. Amores, beijos, fiquem com Deus.